Olá, pessoal. Vou bater um papo hoje com a Adriana Vasconcelos Vieira, ou simplesmente Adriana Vasconcelos, ou, melhor ainda, professora Adriana Vasconcelos, professora da Rede Municipal de São Paulo, especialista em educação étnico-racial e deputada estadual suplente. Bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra este momento, a importância de despolitizar. Então, estou muito orgulhosa e que tenhamos aqui muitas informações que realmente reforce e ajude nessa despolitização. Eu acho maravilhoso. Esse tema é um tema que a gente costuma muito, de um modo geral, botar adjetivos em políticos que não são os melhores, né? Então nossa ideia, nosso papo aqui, obrigado por aceitar o convite, é humanizar, né? Mostrar para quem está em casa que existe um ser humano, que tem família, que tem filhos. Aliás, falando nisso, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória de vida. Você nasceu na Zona Norte de São Paulo? Sim, nasci na Zona Norte de São Paulo, ali especificamente da região do Tucuruvi. Meu pai militar, minha mãe dona de casa, tenho mais 2 irmãos, crescemos ali na região, estudamos ali na região. Eu gosto de falar até o nome da escola, o Dr. Alberto Cardoso de Melo Neto, porque a gente fazia o cabeçalho, né? Era o nome da escola, era o endereço da escola, o nome da professora. E aí cresci, estudei na mesma escola, né? Minha vida escolar foi nessa mesma escola. Fiz magistério, já era ali levada para educação, para o magistério. Já pensava em ser professora? Ainda não. Ainda não. Neste momento não, mas a gente fala que quando pergunta para a criança qual profissão que você quer ter, ou então quando é adulto, se estiver em dúvida, lembra do que você mais brincava na infância. E isso deu certo. Eu dizia que eu não ia ser professora, mas vira e mexe eu estava lá colocando as bonecas, dando aula. Ensinando as bonecas. Ensinando as bonecas. Então, se concretizou. Se isso tem aí uma comprovação científica, eu não sei. Mas isso se concretizou. No seu caso, foi fato. No meu caso, foi fato. E sou mãe, né, casada, tenho a Kênia, de 14 anos, tenho o Rafael, de 21, está estudando lá no Rio, por isso que, para nós, lá em casa, a educação sempre foi extremamente importante, né? A educação, ela liberta, ela te dá perspectiva de vida, então o investimento na educação sempre foi muito grande. E assim eu passei para os meus filhos. O Rafael está com 21, como eu estava dizendo, estudando lá no Rio, fazendo engenharia naval, na UFRJ, e a Kênia, de 14, que está aí concluindo esse ano o Fundamental 2. Verdade. A educação é essencial para tudo, né? Para tudo nessa vida, né? Tudo. Ela te dá perspectiva de vida, como eu disse, é a mola propulsora para que você consiga avançar em todos os aspectos. Socialmente dizendo, enquanto ser humano, né? A educação, ela te abre um leque de opções que te leva a lugares imagináveis e inimagináveis. Posso até fazer um relato pessoal, que educação é sempre o próximo passo, né? Para tudo que você fizer, eu estou dizendo isso porque pela minha trajetória de profissional, em determinado momento eu resolvi virar a chave e a educação é que reforçou para eu continuar o próximo passo, né? Aí educação específica, né? Mas é educação. Né? O próximo passo sempre está na educação, né? Exatamente, exatamente. Tudo que vai se fazer, tudo que vai se pensar, né? A educação, ela é um caminho. Ela é um caminho. Se a gente for pensar em questão de resgate, né? Se a gente falar na educação do dia a dia, na escola, você resgata vidas. Eu falo que você nascer
nem sempre você está vivo. Às vezes você está, mas nem sempre, porque ser vivo é você ser pleno, você ter direitos assegurados, é você ter, de novo, eu falo perspectiva de vida porque eu vi isso acontecer com a educação, a transformação dos meus alunos. Então, ela te dá vida plena. A educação, ela é o mote principal para que a gente consiga ter esta vida plena. Perfeito. E aí você, professora, leciona que matéria? Porque eu quero voltar um pouquinho, que a gente estava batendo aquele papo ali. Exato. Né? Porque a sua decisão não foi simples, né? De que matéria... Não. Eu sou professora de geografia, né? Mas até chegar... Tem aí Essa história é interessante, Até chegar neste momento... concluo o magistério, né? Eu falei que eu estudei numa mesma escola, fiz magistério, mas ali eu já tinha alguns momentos que iriam me levar tanto para a educação quanto para a política institucional. Olha só, vou te contar uma história. Magistério, então, como eu sempre estudei na mesma escola, tem um momento que a gente fica mesmo se achando o dono da escola, né? Quer dizer, entrei em 1979, descobri minha idade, pronto. Eu ia falar assim, não fala, mas não fala. Já falou. Pronto, já foi. 79, eu entro no primeiro ano primário, com 6 anos, e vou terminar lá em 90. Então, eu era mais que a dona da escola, e com a mesma turma, então você imagina. E um belo dia... a gente estava se formando professora, então estávamos ali no momento dia dos professores. Eu não sei o que aconteceu, se eles iam emendar, e aí no dia a gente acabou estudando. Mas eu falei, não, imagina, hoje é o dia dos professores, hoje a gente não deveria estar aqui. E fiz ali uma manifestação. Fiquei ali em cima de uma escada e o pátio, e eu falando com as amigas, tudo tal, isso, né? Quando eu olho, a inspetora vem vindo, e eu tentando me comunicar. Gente, vamos subir. Pronto. A inspetora chegou, mandou todo mundo para a sala, levamos uma bronca absurda. Então... Mas, enfim. E termino o magistério, e o meu sonho ali era de ser veterinária. Aliás, não tinha nada muito decidido. Era ou veterinária ou alguma coisa na área de humanas. Disse que foi um caminho para chegar a realmente falar, não, eu vou ser professora. A maioria que terminava faria pedagogia. Não, eu não vou fazer pedagogia. Já fiz magistério. Já fiz magistério. Então direito. Falei, não vou fazer direito também. Todo mundo está fazendo direito, quero ser... Bobagem, né? Bobagem momentânea ali de adolescente. Adolescência. E aí eu acabo decidindo que eu faria veterinária, mas também fiz inscrição para fazer educação física. Chego para fazer o vestibular. Chego no segundo dia. Perdeu o primeiro dia de prova. Perdi o primeiro dia de prova. E ali as pessoas conversando, os grupinhos, dizendo, já foi ótimo, ontem foi fácil. O que você achou daquela matéria? Eu falei, meu Deus, está estranho isso. Falei, com licença, vocês foram fazer em outra faculdade, né? Prestaram vestibular em outra, porque eu tinha ido prestar em outra. Então, eles pararam e falaram, ué, como assim? Você não veio ontem? Não, eu não vim ontem. Perdeu, então você não precisa nem entrar, zerou. Bom, ali se deu, depois eu prestei para geografia, para estudos sociais na época. Na verdade, eu não prestei para estudos sociais, para ciências sociais. Olha o caminho, para ciências sociais. Prestei, passei, e aí a secretária me ligou, olha, não formou turma, você vai ter que fazer ou pedagogia. Eu falei, não vou fazer pedagogia. Ou então, estudos sociais, que era estudos sociais. Falei, bom, tem história, e eu gosto de história.
Fui fazer História, 2 anos, Estudos Sociais era Geografia e História, e depois você fazia habilitação plena. Neste caminho eu me apaixonei por Geografia, porque daí você vem com a Geografia Política, com a Geografia Econômica, e eu me apaixonei absurdamente. E acabei concluindo em Geografia e me tornei professora em Geografia. E aí você faz os concursos para lecionar. Exato. Daí prestei vários concursos, todos que eu fiz. Eu passei. O primeiro que eu fui chamada foi na Prefeitura de Guarulhos. E aí eu começo a minha jornada, que para mim também foi transformadora. Porque eu venho de um lar totalmente estabilizado, vamos dizer assim. Considero que todas as famílias, cada um tem o seu formato, mas ali era um lar, o meu lar estabilizado, meu pai militar, provedor, minha mãe dona de casa, que cuidava ali de toda a parte da educação, meu pai também, mas ela ali mais diretamente. Eu falo que minha mãe era mais militar do que meu pai. Era bem isso, antigamente era bem assim, né? Exato. E eu sendo a mais nova, a única mulher, então tinha ali algumas regalias e não tinha tanto acesso de maneira mais ampla do que era realmente a vida, né? Quando eu começo a lecionar, a educação ela nos favorece de todas as formas. Eu, enquanto professora, também aprendi muito, aprendi com os meus alunos. Então, começo a enxergar um outro lado que eu não tinha tido acesso e que me fez crescer enquanto ser humano e trazer esta educação que eu tinha tido em casa, que era uma educação de visão, de você enxergar o outro de maneira humanizada, de solidariedade. Isso eu venho com a formação do meu pai, da minha mãe, e eu consigo trazer isso para dentro da sala de aula, né? Uma coisa que eu acabei não dizendo era sobre os meus questionamentos que eu tinha em sala de aula. Então, e olha como as coisas vão tomando um rumo quase que, não sei se natural ou se, enfim. Mas em aulas de História e Geografia, eu sempre ficava com alguns questionamentos. E era uma educação que o professor falava, você não questionava. Mas eu ficava ali, eu era aquela criança muito imagética. Quando chegava contando história, eu já me sentia no meio da história. Então, quando falava sobre o descobrimento, né, em aspas, descobrimento do Brasil, eu já imaginava aqueles livros, né, com aqueles desenhos, então eu já imaginava aquela cena. E os desbravadores entrando na floresta. Mas eu ficava pensando, como era isso antes? Como que era o continente americano antes, especificamente o Brasil? Como que era o continente africano antes, especificamente, enfim, todo o continente, né? Antes de os europeus chegarem. E aí a minha imaginação vai longe, né? Eu já disse que eu era aquela criança que porque antes do descobrimento não tinha muito livro sobre isso, né? Não tinha. E aí eu ficava imaginando, gente, mas como que foi? Eles pisaram aqui, os indígenas brotaram? Não é possível isso, né? E eu cresci com esse questionamento. E quando eu vou para a sala de aula, eu levo essa educação de solidariedade, de aprendizado também muito para mim, mas pensando numa educação realmente democrática, que atenderia todos os alunos, né? Que alcançaria os ensejos e dúvidas de todos os alunos. E aí eu trago essa educação de uma maneira mais ampla, essa história de uma maneira mais ampla. Aí, com uma visão exatamente pelo que você viu e viveu ali na sala de aula, e a tua imaginação lá atrás, você consegue botar um jeito diferente de lecionar, né? Exato. Quando você contou isso para mim, eu falei assim, caramba, eu comecei a imaginar também, me deu uma curiosidade, falei, caramba, realmente, como é que era antes de 1496,
Na verdade, 1496, né? Como é que era antes isso, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe da aula agora, não. Daqui a pouco você vai dar aula de geografia. Eu vou longe. Eu quero saber mais sobre você, porque isso dá uma virada no seu jeito de ver a vida como as pessoas tinham fora daquele ambiente que você vivia, né? Exato. Trazer essa educação democrática, antirracista e inclusiva faz com que as pessoas se insiram na sociedade e sejam agentes das suas histórias. Se sentir pertencente. Pertencentes, essa é a palavra. Né? Porque muitas vezes, porque a educação ela é um lugar de formação e de, como eu disse, mobilidade, né? E quem está detentora deste lugar, de passar essa história, dessa formação, muitas vezes ela contribui para que essa pessoa não se sinta pertencente. Muitas vezes ela contribui para que essa pessoa desista, porque a gente fala muito de evasão escolar, mas a gente sempre vai para o lado econômico. Esse aluno teve que sair antes porque ele tinha que ajudar em casa, mas também tem a questão do pertencimento. Se você ouve uma história só negativada em relação ao público que você pertence, perde interesse. Perde interesse, porque você realmente se sente diminuído. Muitas vezes as histórias de vida já vêm de uma forma truncada e não tão tranquila, e aí você chega na escola e tem tudo isso reforçado, dizendo que você não é bom, dizendo que você não vem de uma ancestralidade positivada. Essa criança ela vai realmente chegar no momento que ela fala, não, eu não pertenço nem a este lugar e nem a nenhum outro lugar, né? Ela começa a ficar desmotivada. E aí eu estou dizendo criança, mas estou dizendo do adolescente, né? Que eu acabo olhando para eles como todos. Eu chamo minha filha de meu bebê, 14 meses. Eu não sou bebê, mamãe, então a gente acaba estendendo isso para os alunos. Mas não deixam de ser crianças, né? E não só na parte da história, mas na parte também, quando a gente fala do pertencimento e de fazer parte, quando a gente fala dos alunos PCDs, né? Os alunos que têm deficiências múltiplas. Não são eles que têm que se adaptar à escola. A gente vive numa sociedade que ela tem que estar pronta para receber todas as pessoas. A gente está falando em sociedade, não só um grupo, né? Então, é a escola que tem que estar preparada para recebê-los. Então, e os professores também terem ali uma formação, porque muitas vezes, quando a gente fala dessa escola inclusiva, nos é apresentado, né? Os alunos nos são apresentados, mas e a parte da formação do professor, né? Então, isso também é algo preocupante, aí a gente pode falar isso sobre quando a gente chegar na parte da política institucional, mas, e é mais uma vez uma parte de aprendizado, né? Porque você aprende de novo a ver o mundo a partir de um outro olhar. A partir de um outro olhar, não é o professor que é ouvinte, o aluno que é ouvinte que está certo. O aluno que não ouve, ele também tem um olhar de mundo que vai complementar para nós, que somos ouvintes, né? Então, você só tem a ganhar. Quando você tem a diversidade dentro da escola, dentro de sala de aula, você só tem a ganhar. Então, você vai contar a história da ancestralidade indígena, você só tem a ganhar. Você vai contar a história da ancestralidade africana, você só tem a ganhar. Você vai trazer uma educação que respeite os gêneros, você só tem a ganhar. Você vai trazer uma educação que vai falar sobre gênero, raça, você só tem a ganhar. Interessante essa sua colocação, porque isso todos ganham, né? Todos ganham. Todos ganham. Inclusivo, né? A educação inclusiva não é só para quem tem a deficiência, né? Mas para quem aprende a conviver com quem tem a deficiência, né? Exatamente. É interessante esse ponto de vista. Eu nunca tinha olhado por esse prisma, mas é isso, né? Quando você coloca uma classe heterogênea, né? com diversos tipos de pessoas que pensam que são diferentes, todos ali aprendem, né?
Exatamente, todos aprendem. Aprender todos com a aprendem. dificuldade do outro também é importante, né? Exatamente, exatamente. Quando eu ouço essas questões assim, o aluno está sofrendo bullying, primeiramente que eu acho que é obrigação de todos que estão dentro da escola, não só do professor, proteger, né? Porque o aluno ele tem que entrar, eu falo que ele tem que entrar saudável, fisicamente e mentalmente, e ser entregue para a família da mesma forma, né? Ou para o responsável. Então, quando eu ouço esses casos, o aluno acabou suicidando-se, desculpa, não sei, quando chega mesmo no limite, porque sofria bullying, foram muitas ausências ali, muitas ausências, porque, por exemplo, o adolescente por si só, ele está descobrindo a vida, tem essa necessidade de autoafirmação, e aí às vezes ele é cruel com o outro. Ele acha que ele está dentro de um padrão estabelecido, e aí a outra criança que ou não ouve, ou tem um padrão estético diferente, este que está dentro do estabelecido, para ele se autoafirmar, ele acaba tentando subalternizar o outro. Eu vou contar uma situação. Eu começo a receber em 2006 os alunos surdos, e a gente tem os intérpretes, tudo tal. Só que para essas crianças que antes não tinham contato com esses alunos surdos, então é diferente. Muitos começavam ali a tirar sarro, e aí eu trago para eles o seguinte, já que a gente está falando de um lugar que a condição econômica não é a melhor, mas isso também não determina se vai praticar o bullying ou não, mas eu trazia dessa maneira. Alguém aqui hoje tem dinheiro para pagar um curso de Libras? Não, não. Falei, olha, então aproveita essa oportunidade. Vocês vão aprender a falar Libras de maneira satisfatória e sem nenhuma obrigatoriedade. Vocês vão trazer esses alunos que estão chegando, porque a gente está recebendo, né, no ensino médio que eles chegavam, e apresentar a escola. Nós somos os anfitriões, né? E vocês vão ter esse ganho. Essa grande oportunidade. Essa grande oportunidade. É uma segunda língua, né? Exato. É uma segunda língua. No Brasil, ela é a segunda língua oficial. Eu falei lá, hoje, para a gente arranjar um emprego, se você chegar com Libras, você já saiu na frente. Vocês não querem aprender a falar inglês? Então, é uma outra língua. Vocês vão ter 3 línguas, português, Libras e inglês, né? E aí despertava um outro olhar. Eles começavam a ver, e aí começavam a se integrar. No 3º ano, todo mundo falando Libras. Era uma coisa fantástica. Então, ao invés de deixar a situação crescer e piorar, o responsável, seja o professor, e aí eu não estou dizendo aqui que a culpa é do professor, mas a sensibilidade, né? A sensibilidade de não permitir que o outro não sofra, e a sensibilidade de saber que aquele ser que está ali é de sua total responsabilidade. A formação daquele indivíduo é de total responsabilidade, enquanto estiver ali dentro daquele espaço. E ainda mostrar que, ok, eu sou responsável por eles, mas vocês também podem tirar proveito disso É uma troca. E ganhar com isso. Exatamente. Bacana isso. Exatamente. E isso em relação também aos alunos que vêm, por exemplo, recebemos uma gama muito grande de alunos bolivianos, de alunos que vêm do continente africano, então de diversos países, vêm de Angola, Senegal, e já tive aluno de Cuba, então era uma diversidade absurda de cultura, que eles estavam recebendo ali para vivenciar. E aí eu tratava dessa forma e foi fantástico.
E aí esse movimento te fez, que aí você, em determinado momento, você deixou a Prefeitura de Guarulhos, veio para São Paulo. Sim. Para ficar lecionando para o Estado também, né? Para o Estado também. Né? Quando eu sou chamada para a Prefeitura de São Paulo, que eu já tinha prestado o concurso, eu deixo a Prefeitura de Guarulhos e venho para São Paulo e trago o Estado para cá também. Né? Trabalho um tempo nos dois, depois eu exonero, o Estado, fico só na Prefeitura. E foi grandioso, grandioso mesmo. Eu falo que eu agradeço aos meus alunos. Agradeço. E aí a curiosidade minha é essa, você com toda essa história bonita, bacana, e me trouxe um ponto de vista diferente em relação à educação. Em que momento você entende que precisaria dar um passo dentro da política institucional ou a política partidária? Sim. Bom, como eu disse, eu começo com essa educação democrática, a educação antirracista e inclusiva, antes mesmo das leis afirmativas, né? Porque a gente tem uma lei que obriga o estudo de África e afrodescendentes, que é a 10639/03, mas eu começo isso antes, né? Eu começo isso em 2002 e você ver a transformação desse indivíduo que dizia, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Isso muito porque do que a gente já falou, né? Ele não se sente pertencente, ele não tem acessos, a vida dele se resume ali, de repente, num lar que não é um lar muito bem, que acolhe, que ele já vem com vários nãos. Então, você ver que essa educação traz para ele a humanidade, humaniza, que você traz, porque essa educação que não é uma educação inclusiva, ela tira a humanidade do indivíduo. E aí você resgata isso, você resgata a perspectiva de vida, ele começa a dizer, não, eu posso fazer daqui a alguns anos, me tornar daqui a alguns anos, dar o direito de sonhar, né? E em 2014 eu fiz um projeto que era junto com o governo norte-americano, então a minha escola concorreu, eu estava à frente do projeto, a gente se inscreveu, que tinha a ver com museus. Então, nos Estados Unidos, a Aliança Americana de Museus, e aí era o Museu Prince George que ganhou, e aqui o Museu Afro-Brasileiro. O segundo passo era eles captarem escolas municipais ou estadual, tinha que ser escola pública, e a maioria alunos negros. A nossa se inscreveu e a gente ganhou. E foram 10 meses de curso, eles tinham aula de inglês, tinham aula sobre o impacto, então, o que foi a diáspora africana e o impacto aqui em São Paulo e os alunos norte-americanos, esse impacto em Washington, D.C. Isso foi uma ação Brasil-Estados Unidos? Brasil e Estados Unidos. E toda sexta-feira nós íamos ao Museu Afro, para eles terem esse contato. Imagina que tinha aluno meu que nunca tinha ido ao Ibirapuera. Nunca tinha ido ao Ibirapuera, morador de São Paulo, morador ali da região do Tietê, né, da estação Tietê, sim, ali nas Aquinagens. Então, ali você já começa também a proporcionar o direito à cidade, né? A conclusão desse projeto era eles fazerem então eles tinham aula de artes também de diversas linguagens lá no Museu Afro, e a conclusão era eles fazerem um painel falando sobre o que eles entenderam sobre esse impacto, e ficou maravilhoso. A gente fez a exposição lá no museu mesmo, e a gente viaja, eu levo 10 alunos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que você vê a transformação a olhos nus. E ali não impacta só apenas os alunos, impacta a comunidade como um todo. Porque ele leva para casa, né? Ele leva para casa. Então você vê essa movimentação e essa transformação. Em dado momento da nossa história, eu sinto que nós teríamos uma perda e um retrocesso. E aí, em 2016, eu saio candidata a primeira vez. Se você me perguntar o que eu sabia sobre política institucional ou campanha, eu vou falar para você, nada.
Uma passagem rápida. Eu cheguei em casa para minha mãe. Naquele momento tinha mudado a lei, né? Então, de 1 ano filiada poderiam ser 6 meses. Chego em casa e falo, mãe, eu vou me candidatar a vereadora. Ela olhou para mim, esse mesmo olhar. Ela fez assim. E aí a preocupação, né? A gente... Mas precisa de... E como que a gente vai arranjar dinheiro para fazer isso? Precisa de muito dinheiro para ser... Eu falei, mãe... Daí me deu um... Falei, mãe, o que a senhora sabe sobre política, sobre campanha? Ela olhou para mim, eu falei, eu também. Eu sei o mesmo tanto que a senhora. Nada. Me ajuda. Eu falei, eu só sei o que a gente vê pela propaganda eleitoral, é só isso. Me ajuda. E assim, eu tenho que agradecer imensamente. Meu pai e minha mãe são minha base. E ela me ajudou. Tá? Mais uma, né? Que eu era... Meus irmãos, eles sempre... um também seguiu carreira militar, o outro também da Polícia Civil. Então, eles sempre foram mais centrados. Depois, um foi para o Banco do Brasil, aquela coisa bem... Eu já era essa que eu queria revolucionar. Acho que ela é mais uma, né? Que loucura, né? Mais de repente, caiu uma ficha, mas porque tem a ver com o fato de que a política que você estava trabalhando em relação à educação naquele momento, ela sofreria uma transformação e talvez perdesse aquilo que você estava fazendo, e você fala, opa. Exato. Agora não. Exato. E aí, eu vou para as manifestações, conheço uma amiga assim que eu também... Então você entrou, na verdade, entrou... De cabeça. De cabeça total. Porque eu era aquela que ia para a greve, tinha greve dos professores, eu fazia. Então, é o que eu falo, a gente já vivencia, né? Nós somos corpos políticos, né? A gente já tem atuações políticas, mas a política institucional, eu até falo que ela só vai ser verdadeira se ela estiver atrelada à política do dia a dia. Então, nós estamos preparados, mesmo a gente não tendo esse conhecimento, nós estamos preparados para estar nela. E aí, naquele momento de manifestações, conheço uma amiga querida, uma irmã assim que meu pai e minha mãe deram essa sustentação com os meus filhos e até econômica mesmo, né? Essa primeira campanha, mas fundamental. Beatriz, Graciliano e a família dela, como um todo, foi fundamental nessa empreitada, nessa jornada que ela já tinha uma vivência anterior, né? Nunca tinha se candidatado, mas a família dela já tinha essa vivência mais próxima da política. E ela disse, e a gente foi para as manifestações, então, acabamos não nos encontrando e fizemos lá com só mulheres, em casa fizemos um churrasco uma feijoada. Encontro, e aí ela disse, você quer mesmo sair? Eu falei, eu quero. Ela falou, então eu vou te ajudar. Pronto, a aventura, literalmente, porque daí duas loucas, né? Duas loucas. Então e aí de novo, né? Já vem aquela Adriana pequena e magética, né? Que ficava ali imaginando as histórias. Só que dessa vez a gente vivenciou a história. E era uma coisa maluca, porque não tinha acesso à TV, não tinha dinheiro. Nós tivemos uma doação de R$1.000 de um amigo meu. E 7.000 santinhos, que o partido disse que a gente tinha que pagar metade. Para você ter uma ideia, 4.000 santinhos vieram errados. Ou seja, o santo não fez milagre. Não fez milagre. Ficamos com 3.000 santinhos, para que hoje a gente sabe, né? Para quem é da política e campanha, 3.000 santinhos não dá exatamente para um dia a gente distribui 3.000 santinhos, na parte da manhã. Mas fizemos isso. E tínhamos que estar em todos os lugares que as pessoas não me conheciam, então atravessava São Paulo, extremo da Zona Sul, daqui 1 hora a gente tinha que estar no extremo da Zona Leste, carro que quebrava, assoprava o tanque de gasolina para fazer render gasolina. E virávamos à noite, na época era só Facebook, respondendo as pessoas que entravam no perfil, aí daqui a pouco estava imaginando,
rua, estava amanhecendo rua. E essa saga toda, fizemos 5.279 votos. Porque era muito voto, para quem não tinha acesso a nada. E as pessoas não me conheciam. Fui a candidata negra mais bem votada naquele ano. E aí vou para a Câmara dos Vereadores. Vou ser assessora parlamentar. É que você não conseguiu assumir a vereança. Exato. Por conta do voto partidário, né? Mesmo com o voto... Não, neste momento, faltaram alguns votos mesmo para a gente conseguir. Mas se tivesse tido ali um investimento, eu acho que a gente conseguiria. Conseguiria mais os 1.000 ali. E aí vou para a assessoria Mas você foi parlamentar. com a coragem, né? Você foi na fé. Fui na fé. Então, 5.000 votos são muitos votos. Imagina um lugar com 5.000 pessoas, e essas 5.000 pessoas que nunca nem... Um show, vamos falar num show. Vamos ter aqui a apresentação do show da professora Adriana Vasconcelos. E aí essas pessoas não conhecem, mas vão 5.000 pessoas, 5.279. É isso, é bastante gente. 1.000 pessoas, é muita gente. E aí vou para a assessoria parlamentar. Neste momento, eu entendo exatamente o que é. Aí você descobriu que você realmente não sabia nada de política. Só confirmei. E aí aprendi a fazer projetos de lei, aprendi como que se dava aquela tramitação dentro da Câmara para apresentar, para poder ir para a votação, comissões parlamentares. Mas o mais importante de tudo isso é dizer que não existe política institucional se não estiver atrelada com o dia a dia. Então, eu consegui abrir aquele espaço que fica tão distante da população, que parece algo tão distante, mas ali não pode ser algo distante. Então, eu consegui abrir para coletivos, essas pessoas que tinham votado em mim, eu consegui trazê-las para dentro da Câmara Municipal. Então, discutir qual era o projeto de lei que faltavam para os capoeiristas, qual era o projeto de lei que faltava para as mães e para as mães solos, para as mães negras, qual era o projeto de lei que ajudaria para a juventude. Então, diversos coletivos. Qual é o projeto de lei que falava sobre as religiões, que realmente assegurava essa liberdade de crença. E aí consegui fazer esse movimento, consegui apresentar a partir da escuta sensível da população, projetos de lei que o vereador na época apresentou e que foram positivados, eles viraram lei. E em 2018 eu saio de novo para deputada federal. E aí você vai me dizer, agora sim, agora, porque eu estava no mesmo partido, né? Agora sim, eles já conheceram o seu trabalho. Agora vai. Agora vai. Nada. Aí eu falo que é o mesmo, o que mudou de 2016 para 2018 foi que, de novo, a Beatriz, ela veio, ela fala assim, às vezes, eu vou te devolver, não aguento mais. Não aguento mais. De novo, ela encampou comigo essa aventura, que agora já era uma realidade, mas ao invés de a gente atravessar a cidade de São Paulo, nós atravessávamos o estado de São Paulo. Então, o que era atravessar de um extremo sul para o extremo norte era o estado. Então, dirigindo, trocando roupa dentro do carro, caminhão passando, balançando o carro, e aí uma trocava o volante com a outra, ficava conversando para não dormir e fazendo as cidades. Aí a gente consegue 20.144 votos. Muito voto de novo, para quem não teve investimento do partido, né? E volto para a sala de aula, levo essa experiência para a sala de aula, que foi muito rica. E aí, de novo, a gente consegue fazer essa ponte de aproximação, porque a política institucional ela ainda está muito longe da população. É só nesse momento de voto. E aí chega lá, promete, não sei o que lá, a pessoa vota, depois, eu não gosto. Aí começa aquela história, eu não gosto de política. Eu não vou ouvir falar sobre política. Eu estou cansado. E isso é importante para quem sempre esteve na manutenção do poder, né? Então, leva essa experiência para a sala de aula e os olhos brilhando. Professora, é isso que o vereador faz?
Então, eu também posso ser vereador? Bacana, né? Porque você voltou e aí aquilo que você exercitou com os alunos lá, naquela questão dos alunos deficientes, com deficiência, você normatizou que todos ali são iguais, você trouxe isso também para os alunos de volta do que você viveu. Exato, exatamente. E foi muito rico, muito rico. Aí, em 2020, sou convidada para ir para outro partido, né? A deputada Alice Brandão me convida, vou para esse outro partido. De novo, a Beatriz, ela, não vou, eu vou te entregar, não, por favor. E aí, já sabendo mais dos questionamentos em relação a como o partido te enxerga, elas já são mais reais, porque a gente começa a entender também como funciona essa estrutura dentro do partido, né? E então a gente consegue levar de maneira mais orgânica, mas também mais consciente. E aí a gente sai, eu falo sempre no plural porque seria muito leviana, eu seria leviana se eu não colocasse isso no plural, né? No plural em relação a Beatriz, em relação à família dela, em relação à minha família. Se eu não tivesse esse suporte e essa ajuda, eu não teria conseguido nunca. Então, nós saímos novamente e com todas as lutas internas, porque daí eu estou vindo para um outro partido, né? Então, a ideia ainda é essa disputa, infelizmente, que aí tinha coisa assim, mas eu vou votar na Adriana dentro. Mas ela chegou agora. Disputa interna. O que não é, o que é uma perda, porque a gente tem que ampliar, né? Levar essa filosofia para fora, não aquela. E aí aconteceu que a outra candidata coloca todas as minhas características numa candidatura com 5 pessoas. A gente consegue ser a candidata mais bem votada, então eu faço 9.000 votos. Esta que disputou 5.000 votos, se a gente for contar ali, ela fez 1.000 votos. Então, o partido não consegue a votação mínima para entrar em disputa com os outros, e aí a gente não assume. Novamente eu vou para a Secretaria de Relações Internacionais, nós vamos, né? A convite da secretária, que na época era a secretária Marta Suplicy, ela acompanhou a nossa campanha, e ela me convida para uma proposta que ela tinha colocado para o atual prefeito, que foi reeleito, o prefeito Bruno Covas, de fazer de São Paulo o farol de combate ao racismo estrutural. E ela me convida para eu ficar à frente dessa política pública e eu aceito. Fazemos em 2021 essa política que seria revolucionária, porque ela passa por primeiramente, uma pesquisa, né? Como que está a educação em São Paulo, que vai trazer esta diversidade? Ela realmente está acontecendo? O que falta para acontecer? Então, primeiro seria uma pesquisa junto com a Unesco. Época de pandemia foi algo assim muito bem elaborado e pensado, porque a gente traz para a educação infantil, né? A questão da educação antirracista. E aí, a educação infantil tem... As crianças, elas primeiro precisam se integrar e desenvolver uma confiança na professora. Eles estão saindo do lar, é o primeiro lugar que eles vão fora de casa. E aí você colocar um terceiro elemento, que era ali a pesquisadora, então algo assim muito bem pensado e elaborado, com muito cuidado, né, para não ter essa... E ali as turmas não iam todos os dias, então foi algo muito criterioso, muito cuidadoso. E isso junto com a Secretaria Municipal da Educação, que era a Secretaria FIM, embora partisse da Secretaria de Relações Internacionais. Por que dá de Relações Internacionais? Porque você poderia conversar com o mundo
sobre essa educação antirracista e democrática. Por que Deus está dando certo nos outros lugares que a gente pode trazer para cá e o que está dando certo aqui que a gente pode levar para lá? Fazer um debate multinacional, vamos chamar assim. Exatamente, exatamente. Mostrar o que a gente passa aqui e entender o que eles resolveram lá com isso. Exatamente. Perfeito. E levar também as coisas positivas, né? Claro, Não, também. Isso, e deu muito certo, né? E a ideia, depois de você trazer essa pesquisa, vem a parte da sensibilização, porque não tem mudança se não tiver sensibilização. Apresentaríamos essa pesquisa para esse grupo de professores, não no sentido de apontar, olha, você está fazendo isso, que está reforçando o racismo, não é isso, porque muitas vezes o professor não tem conhecimento, vou dizer na maioria das vezes, né, já que é uma coisa estrutural. Então, de repente, ela pode reproduzir coisas que para ela seria normal. Então, apontado isso, a ideia era qual a proposição que você, enquanto professor, vai ter para mudar essa postura, esse fazer pedagógico, todos a literatura oferecida para os alunos, enfim, era um estudo amplo. E esse professor seria instigado a pensar, dizer, olha, eu não sabia que isso não era uma coisa que contribuísse de maneira positiva. E, na outra ponta, viria a formação mesmo, né? Em estudos, em educação étnico-racial. Porque só seria mais uma, se oferecêssemos só a formação, seria mais uma formação, né? E nesse meio tempo, a gente faz um evento, eu idealizei a primeira Expo Internacional Dia da Consciência Negra, que foi o primeiro grande evento da América Latina sobre educação e educação antirracista, na abertura da pandemia, né? Foram 15 mil pessoas que comunicava com todas as pessoas, desde o pós-doc até aquela senhora que está dentro da universidade, mas limpando o banheiro. 15 mil pessoas, bastante, né? Bastante, 15 mil pessoas. Então, era um evento que falava sobre a história mesmo, né? Então, o início de tudo que me deu um start, porque foi algo construído do chão, né? Foi lá no Embi, um espaço de 10 mil metros quadrados. E o que me deu o start foi que naquela época, nossa, aquela época parece muito tempo, né? Mas realmente as coisas mudam tão rapidamente que parece muito tempo. E a doutora Jaqueline Góes tinha decifrado o genoma da Covid. Então, eu trago esta perspectiva de passado e aí aquela história não contada que me instigou, aquela curiosidade, eu trago essa história contada. Então, o passado, o presente e o futuro. Então, o passado, para falar em questão de medicina, eu trago a medicina fitoterápica e até a descoberta do genoma através da doutora Jaqueline Góes. E foi o evento todo pautado nesse passado, presente e futuro, com 5 eixos: educação, saúde, mulher negra, trabalho e tecnologia e cultura. E com 3 objetivos: educar, sensibilizar e transformar. Cada um sairia ali tocado de alguma forma, né? E foi um sucesso, porque tudo era pautado, tudo que foi apresentado. Então foram diversas linguagens. Você tinha os shows também trazendo o mais velho e o mais novo. Então a gente trouxe Carlos da Fé, ele é um grande nome na música brasileira, e depois na outra ponta a MC Sofia. A gente trouxe o Dexter e Sandra de Sá. Então sempre fazendo essa história, né? Tudo girava em torno da educação. Então se aprenderia de qualquer forma. Tinha a parte infantil que era a coisa mais linda. Eles entravam como se fosse num túnel, mas eram brincadeiras que eles passavam fases e contando essa história. No final, quando eles saíam, que eles conseguiam vencer as fases, tinha um agigantador. Então eles se viam gigantes
O que é isso? A educação, ela te faz grande. Né? E a educação contada, onde você está inserido, onde você também movimenta essa sociedade, ela te faz gigante. Então era isso. Ele saiu com essa visão de que eu saí maior daqui. Exato. Quando você entendeu que deveria entrar em política institucional ou a política partidária, que você experimentou isso algumas vezes, mesmo não ganhando, sendo eleita, você acabou também fazendo bastante ações, mesmo não tendo a posição política ali de vereadora ou de deputada. E aí você contando a história, eu acho bonita a história, porque você se mexeu, você fez o negócio acontecer. E mesmo assim, você se coloca de novo na posição de candidata a vereadora. Você vai conseguir trabalhar mais isso nessa posição? Eu não estou fazendo campanha aqui, até porque o problema é despolitizando, desculpa te cortar, mas é porque a impressão que tem, olhando, ouvindo a tua história, que a história é bonita, né? Você realizou um monte de ações que você não realizaria só como professora, porque você acabou entrando, sim, na política, não como uma posição de vereança nem de deputado, mas as pessoas acreditaram em você e você foi realizando, né? E aí, por isso, a pergunta do Despolitizando é: por que essa candidatura agora? Agradeço muito a sua pergunta, muito, porque é esse anseio de realizar a política a partir do dia a dia. É fazer esse gabinete participativo realmente, levar as pessoas, os anseios das pessoas lá para dentro. Porque o que eu pergunto sempre quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu vou fazer uma fala, o que eu pergunto? Quantas vezes você viu um vereador, um deputado, vamos falar em vereança, porque é a vereança que está no município, no dia a dia. Quantas vezes está no você povo, viu... né? O vereador tem que estar lá, tem que estar junto do povo, né? Exatamente. Quantas vezes, depois de eleito, você viu um vereador vindo num aparelho de saúde, numa UBS, num AMA, numa escola, fazendo realmente acontecer a proposição que é colocada para eles, que é fiscalizar o executivo. Porque fiscalizar o executivo vai muito além do que ficar ali cuidando do que o prefeito está fazendo e fazendo gritaria na televisão. Vai muito além. Porque o que acontece? Um aparelho de saúde também é o executivo. Você esteve quantas vezes lá, vereador? Para ver como que estava sendo o funcionamento. Não é para ir lá apontar o dedo e ver, dar broncas, não é isso. É dizer, está funcionando. Não é se promover em cima disso. Exatamente. É estar junto com a população. Então eu sempre pergunto, quantas vezes, e aí não estou falando de espectro político, seja da esquerda, centro, direita, quantas vezes este vereador que você elegeu você esteve ali em contato, que ele te ouviu para ouvir as reclamações, quantas vezes? Eu folgo dizer que nenhuma. Nenhuma. Então, este meu anseio de estar é realmente de fazer essa política que ela é pautada no dia a dia. É sair de dentro do gabinete e correr essa cidade. É levar as pessoas para dentro do gabinete. É criar comissões que ainda não existem, é trazer soluções que não partem de mim, não podem partir de mim. Soluções para problemas que existem a partir das pessoas, ouvir as pessoas que presenciam e que vivenciam isso. Né? Então, eu vou ser um instrumento de conexão, uma ponte. E pensando sempre, lembrando que eu também faço parte dessa população.
Não estou acima, é uma política horizontal. É nisso que eu penso, por isso que eu me disponibilizo mais uma vez. Ah, maravilha. Bom, então eu desejo sorte. Agradeço muito o nosso papo. Eu que agradeço. Um papo muito bom, um papo despolitizado, um papo de vida, e é uma referência de vida, né? E eu sempre deixo recado aqui para quem está com a gente aqui, que política a gente faz o tempo inteiro. Então, sem essa de que eu não gosto de política. Olha que história bacana, né? Uma história de que mesmo antes da política partidária, você já estava fazendo a política social. Então, deixo para você a câmera, para você falar com quem já te conhece, principalmente com quem não te conhece, suas palavras finais para a gente ficar com um gostinho de quero mais para a próxima. Muito Fica à obrigada. vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer a atenção, eu quero agradecer a oportunidade, porque cada vez que a gente conversa e cada vez que eu me coloco, é uma oportunidade. Então, quero agradecer. Agradecer os meus alunos, que eu aprendi, eu sempre faço isso, agradecer muito os meus alunos, agradecer todas as famílias e dizer que a educação, ela é realmente a ponte que vai te levar a lugares que você imagina, a lugares que você não imagina, e a mola propulsora para que a gente tenha um lugar melhor para todas as pessoas viverem. E que a política institucional, ela é necessária em nossas vidas, porque a partir dela a gente consegue alcançar muitas outras vidas. É a partir dela que a gente consegue melhorar a vida das pessoas realmente. Por isso que eu me disponibilizo, porque eu acredito nisso. Então, preste atenção em quem vocês vão escolher. Se essa pessoa realmente ela retorna e ela consulta, né, sempre a população, pensa em quem você votou, pensa em quem você vai acreditar o seu voto. Se eu tiver essa confiança, pode ter certeza que estaremos juntos. Muito obrigada. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço o convite e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Parabéns.